O silo foi projetado para abranger o máximo de pessoas possíveis que desejam realizar a secagem das amêndoas de cacau e os seus afins, no caso com adaptações. Ele iria ajudar bastante o pequeno agricultor familiar, tanto em secagem, que é a sua primeira função, tanto em armazenagem, que é a sua segunda função, após várias manutenções, limpezas, e a gente recomenda que a armazenagem seja feita ela seja feita antes da secagem, porque a secagem ela retira o teor de água que está presente na amêndoa. Então, se secar e imediatamente armazenar, corre o risco dessas amêndoas recuperarem o teor de umidade que elas perderam. Então a gente recomenda primeiro armazenar, caso não for fazer no dia, e logo em seguida secar. A ideia de criar um silo veio de pegar o modelo já existente e reduzir seu tamanho, mas concentrar todas as suas características e propriedades, que é de manter a secagem constante e ter uma maior dinamização da secagem das amêndoas. Lógico que ele é de uma escala menor, mas a secagem em si ela pode ser mais constante e mais rápida. No caso, é uma secagem para manter a qualidade do cacau, que reduziria o tempo e manteria a qualidade das amêndoas. Porque, por exemplo, assim, para fazer a secagem de qualquer coisa, de grão, semente, é importante secar rápido. Então, o que as grandes indústrias necessitam é que a secagem ocorra em no máximo 5 dias, 3 dias. Mas isso iria alterar completamente a qualidade da semente. Então, isso também alteraria bastante nas amêndoas de cacau. Por exemplo, uma secagem que manteria a qualidade dessas amêndoas seria de 8 a 9 dias. No caso, mantendo as vitaminas, os polifenóis e outras propriedades que ajudariam a reduzir problemas cardíacos. Então, o cacau é originário da América do Sul, principalmente da região amazônica. O cacau ele é um dos principais produtos nos quais é bastante aproveitado economicamente e entre outros. Digo quando eu falo que se pode fazer muita coisa aproveitada do cacau, como por exemplo nutricionais mesmo, pasta de cacau, bases de doces e entre outros alimentos. Alimentos esses que contêm polifenóis, são vitaminas que auxiliam contra doenças cardíacas. Tirando isso, dá para aproveitar para fins medicinais, remédios, essências, perfumes, cosméticos e entre outros produtos. O cacau, ele economicamente falando, ele é bastante importante para o Brasil. Tanto que a região norte do Pará é um dos principais produtores de cacau. Eu falo de Medicilândia. Mas aqui na cidade de Tomiaçu, o comércio do cacau ele também é bastante forte. Falando nisso, eu
queria que vocês dessem uma olhada no nosso silo que a gente está projetando justamente para a região de Tomiaçu, o qual é um silo horizontal, na qual ele seca e possivelmente pode armazenar as amêndoas, aproveitando um trabalho em outro. Então vamos dar uma olhada. Bom, a gente fez pesquisa analisando o teor de água de cada amêndoa, e para evitar que a amêndoa ganhe a umidade de água, o teor de água novamente, a gente fez pontos amostrais, que consistia em pegar pontos concentrados no silo que a gente construiu e fazer uma amostragem do peso que estaria se fosse no total. Durante a secagem do segundo tipo de amêndoa, nós fizemos também esses pontos amostrais, só que a gente analisou que as amêndoas de cacau são de tipos diferentes. A primeira amostra que a gente fez a secagem seria de amêndoas normais, e o segundo tipo de amêndoa seria de cacau branco. Na primeira amostra a gente usou uma temperatura de 40 graus para fazer a secagem durante 1 hora cada. Essa primeira amostra a gente fez com duração de 13 horas durante um dia. Durante a secagem do segundo tipo de amostras, regulamos a temperatura para 55 graus para analisar o teor de secagem dessa amêndoa, porque elas são de propriedades diferentes, então seria bastante interessante analisar a secagem de cada amêndoa. Durante a secagem do segundo tipo de amêndoa, a gente regulou a temperatura para 55 graus Celsius e notamos que houve uma perda mais considerável na curva de secagem do teor de água relacionado ao primeiro. Também regulamos a quantidade de ar, a vazão de ar que entraria no silo que a gente construiu. A gente usou a vazão de 45 graus e 60 graus respectivamente para as amostras 1 e 2. Utilizamos uma balança de precisão em gramas para fazer a pesagem das amêndoas após a secagem e avaliamos pontos amostrais. Então é bastante importante, após a pesagem, você fazer a limpeza dos recipientes para fazer a secagem. Bom, a secagem ocorreu com eficiência, conseguiu atingir as expectativas de manter as características. A gente não analisou o quanto de vitaminas e ela conseguiu manter, mas ela estava com um ótimo aroma, não estava com aquele aroma queimado. E também, devido à falta de outros processos, a gente não conseguiu fazer outras análises, mas como nosso objetivo era fazer a secagem durante 2 a 3 dias, então a gente conseguiu sim utilizar o nosso silo para fazer o experimento.